Pronto. Então, Isaac, o questionamento dele foi pelos elementos. Ele disse que a linha estava lá, o cutelo também, mas o cordeiro. Cadê o cordeiro, né? É intrigante. E aí, aqui também a gente extrai outra lição, de forma objetiva, que é o caráter provedor de Deus. Estes são elementos presentes no texto. Uma análise subjetiva já é diferente. Por que é diferente? Já seria vermos em Abraão a figura de Deus. Seria vermos em Isaac um tipo de Cristo. E seria vermos naquela cena sacrificial um protótipo da crucificação. Entende? Que ao invés de ser imolado, seria crucificado. Né? Isto é subjetivo, porque não se trata de afirmação bíblica, mas apenas de uma alegorização por parte do intérprete. Entendeu? Então pronto, dá para distinguir aqui. Só se deixar claro. É igual quando a pessoa vai concluir um curso de bacharel, e aí ele vai fazer o TCC. Quando ele vai fazer o seu TCC, ou sua monografia, seja o que for, aí ele precisa fazer citações. E nas citações, para que o leitor ou a banca examinadora saiba que aquilo é uma citação, você precisa ser fiel e dizer quem foi, de onde veio, entendeu? E algumas, você precisa dizer quando você pesquisou, em que dia pesquisou, de qual forma, onde foi, qual navegador, a página, exatamente, entendeu? Tem que ser honesto. Se na subjetividade do texto bíblico você for honesto e fizer essa ressalva de dizer que é uma alegoria, é uma conjectura, entendeu? Aí é outra história. Aí você se exime da culpa de ser taxado como herege. Entendeu? Você tem que deixar essa ressalva, vou fazer uma conjectura, vou conjecturar, fazer uma alegoria, fazer uma figura de linguagem. Ou eu vou aqui, é como se fosse, digamos que tenha sido, digamos que seja. Você tem que fazer essa ressalva. Se você tirar direto, Abraão é Deus. Opa, calma aí. Isaac é Jesus. Calma. Isso aí é perigoso. Entendeu? Aí é onde está o perigo. Permita-me, tudo isso são ressalvas que você faz. Entendeu? Para ser honesto ao texto. Isso é ser honesto ao texto. Então, esse cuidado precisa ter. Essa parte que você faz a ressalva é onde vai, é tipo assim, eu vou aqui agora abrir o arquivo da subjetividade. Aí você fica assim, olha lá, hein? Olha lá quem vai falar aí. E tem uns assim, para ser mais honesto, você precisa encerrar também, para dizer que encerra aqui, eu fecho aqui eu fecho o parênteses, fecho a aspa, fecho o colchete, fecho qualquer coisa, mas tem que fechar, para ser assim mais honesto. Às vezes eu cometo muito esse pecado de abrir e esquecer de fechar. Abrir o parêntese, aí eu falo, termino de falar e sigo na conversa e esqueço de fechar o parêntese. Perigoso isso, é só esquecimento mesmo, viu? Eu tenho que me lembrar, eu tô falando aqui, tô me policiando, tem que me lembrar disso. Tem que fechar, Já era, viu? Aí não. Então vamos aqui, aí tem uma tabelinha aí no material de vocês, né? Uma tabelinha da objetividade e subjetividade, tá? É muito claro, não é isso? Então vamos passar a tabela. Por exemplo, a compreensão literal das palavras do Apocalipse é algo bastante objetivo. A compreensão literal é algo bastante objetivo, pois toma por base o contexto da época e o sentido léxico-gramatical das palavras. Por outro lado, querer ligar certa passagem daquele livro
a um episódio histórico, identificando como cumprimento da profecia, já é algo subjetivo. Entendeu? Ele está fazendo aqui a distinção. Vemos, portanto, que é uma atitude passiva de erro. É perigoso. Ao interpretarmos determinada passagem bíblica, precisamos verificar se estamos caminhando na direção objetiva ou subjetiva. A hermenêutica trabalha com o lado objetivo da interpretação, tá? E não da subjetividade. Ela trabalha dentro da objetividade. É por isso que algumas pessoas, há um tempo atrás, falavam que fazer teologia esfriava. O pessoal fica... É só a letra mata, né? Por quê? Porque a hermenêutica, ela trabalha a objetividade e não a subjetividade. Então, ela tirava, desvencilhava o autor, o intérprete, da subjetividade, chamava ele para a objetividade, aí ele ficava recuado. Tirava isso, ele entendia que você estava tirando o espiritual do texto, e não é. Só separando, dando nome, né? Exato. Aqui esse texto vem até aqui, daqui para frente é alegoria, daqui para frente é subjetividade. O texto está dizendo aqui. É tanto que nos debates, o que a pessoa faz? Qual é a pergunta que ela diz? Onde está escrito? Não é assim? Nos debates? Onde está escrito? Me mostre. Aquele que está na subjetividade vai dizer o quê? Não, dá para entender, não dá não para entender? Não. Você entende o que você quiser. Eu quero saber se está escrito. Aí é forçando o texto. Negócio de dar para entender, a gente... Dá para entender assim, dá não? Perigoso. E aí é perigoso. Aí não... É perigoso, viu? Negócio desse aí não faça, tá? Não faça. Você tem que ser honesto ao texto. Aí você separe. Agora, se você for honesto e dizer assim, ó, não, conjecturando aqui em cima do texto, aí dá para entender isso aqui. Aí é outra história, porque ninguém vai lhe perguntar onde está escrito. Não, porque você está conjecturando, fazendo alegoria. Paulo, ele foi honesto. Vai já ver que Paulo, ele traz, deixa eu ver se é na outra. Mais na frente. Vai demorar um pouquinho a chegar lá. Mas, só para antecipar aqui, Paulo, ele foi honesto. No texto de Gálatas, ele menciona sobre uma alegoria. Ele vai e diz, pelo menos na corrigida, ele traz o termo de uma alegoria. Aí ele fala alegoricamente, ou uma alegoria assim, assim, assim. Ele está sendo honesto. Também como em 1 Coríntios, capítulo 7, quando ele vai falar do casamento, aí ele diz, digo eu, não Senhor. 7:12, né? Aí eu pergunto a vocês, lendo esse texto, dá para você perguntar a Paulo, onde foi que tu tirou isso? Não precisa, porque ele já está dizendo, ele está sendo honesto. Digo eu, não Senhor. Legal isso aí, eu acho muito lindo isso aí. Digo de mim mesmo, né? Assim diz eu, não faço isso não. Então, ao interpretar aqui a hermenêutica, ela trabalha no lado da objetividade, não da interpretação. De fato, muitos eruditos da área não admitem sequer a validade de se examinar alguma interpretação subjetiva. Então, assim, tem muitos eruditos, principalmente os mais ortodoxos, eles não aceitam, não admitem nenhuma interpretação subjetiva. É o que está lá e acabou. Geralmente são, sabe quem? Os metódicos. A metodista também gosta disso, né? Os que são metódicos ao texto, eles gostam disso, tá? Irmão, e é bom assim? Tem gosto para tudo, né? A gente precisa entender que a Bíblia não é apenas um livro. Ela é um livro com inspiração divina. Então ela tem o teor espiritual em cima, certo? A gente viu agorinha.
Gênesis 49, aí o efeito, né? A extensão do cumprimento de uma bênção lá antigamente. Hã? Isso. Exatamente. E a gente conversa e vai dialogando, que é usando a aplicação, para poder compreender melhor, trazendo aqui para os nossos dias. Nós admitimos tal possibilidade desde que amparada na objetividade, ou seja, a gente admite a subjetividade desde que esteja amparada na objetividade. Dá para entender eu falando assim, não? Dá? Tá dando para entender assim? Então vamos seguir. Existem interpretações que, embora sejam subjetivas, são plausíveis e se baseiam no ensino geral das Escrituras, ou seja, tem um ensinamento geral da Escritura. Qual é o ensinamento geral? É que Deus é o soberano, criador dos céus e da terra, e que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pela humanidade, que é João 3,16, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, esse é o ensino geral das Escrituras. Aí, nesse ensinamento geral, se eu tiver alguma compreensão ou interpretação subjetiva que ela esteja interligada a esse ensino geral, esteja entrelaçada a esse ensino geral, sem feri-lo, beleza. Serve até de parábola, serve de provérbio, entendeu? Serve, porque não feriu. Agora, a partir do momento que ferir, aí vira o quê? Heresia, entendeu? Não pode ferir, tem o assunto geral, entende? É a força motriz, né, ali, que faz girar. A hermenêutica se restringe às questões objetivas, como nós já falamos, né? Pois, enquanto ciência, a hermenêutica como ciência precisa de provas e busca conclusões seguras. O lado subjetivo não é regido por regras e, portanto, não pode ser objeto da hermenêutica propriamente dita. Não podemos ficar presos à objetividade nem abandoná-la. Certo? Nem pode ficar preso aquele negócio assim, não. Se não tiver escrito, não está valendo. Calma aí, porque não está escrito que você não pode beber 51 e pioca. Mas, de forma subjetiva, você entende que é proibido. Entendeu? Não, mas se não está, me mostra na Bíblia que é proibido fumar. Não vai achar. Mas precisa? Não. Subjetivamente a gente entende que não pode. Entendeu? Por que a gente entende de forma subjetiva que não pode? Porque ela não fere e ela vai de encontro ao ensino geral. Ao princípio. Os princípios, exatamente. Entendeu? Poderia um Deus santo, supremo, soberano, que não tolera o pecado, tolerar um pecado de estimação só porque eu não consegui me libertar dele? Não, vai ferir ele próprio. Né? Fere o próprio Deus. Não dá. Então, precisamos entender isso, a base, né? Princípios não se alteram. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. É igual tem um ditado, né? Que doutrina é aqui na China, né? Uma coisa assim. E enquanto que dogma é só aqui. Né? Uhum. Os vícios, no geral, né, prejudicam. Exato. E o efeito é instantâneo, né? Então vamos seguir. Até aqui tá tranquilo? Estamos só passando porque precisa passar isso aqui, tá? Não podemos ficar presos, né? Eu já falei aqui. Ficando presos, entenderemos apenas a letra e não a essência bíblica. E não é legal ficar, não é interessante entender só a letra, tá? Porque senão você vai ser aquele teólogo chato, frio, e só conhecer a letra, abra sua Bíblia e tal canto.
Aqui está escrito assim, assim, assim. Acabou-se. Você vai ficar com sono, vai dormir um pouquinho. Não é legal não, tem que ter a essência, né? Tem que ter a graça, né? Tem que ter. Contudo, por mais subjetivo que possa ser este entendimento, ele está arraigado nas doutrinas cristãs mais ortodoxas. Nossas interpretações, por mais subjetivas que sejam, precisam estar coerentes com o ensino geral da Bíblia. Se não houver essa base, além de subjetivo, o nosso ensinamento será falso. 1.15, né, que é para fechar a partezinha do trabalho. Critérios para uma boa interpretação. Quais são os critérios, né? Ah, sim. Já está respondendo aí já? Diga aí. Critérios para boa interpretação. Primeiro critério. Assim, é um critério que ele vai entrar como um apanhado geral do ensino principal da Bíblia. Então, o primeiro critério é um espírito respeitoso. A gente percebe isso na Bíblia, em Isaías 66, 2, quando diz que o homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, o espírito respeitoso, um filho que não respeita, que caso fará dos conselhos, avisos e palavras de seu pai. A Bíblia, ela rejeita tal conduta, né? Então, um espírito respeitoso é um dos critérios para uma boa interpretação da palavra de Deus. Ou seja, aquela pessoa submissa, aquela que vai vazia do texto sagrado. Ela não vai cheia já com seus conceitos. Ela vai vazia para ser cheia com a palavra. Outro critério para uma boa interpretação é um espírito paciente, como o garimpeiro que cava e revolve a terra, buscando com diligência o metal precioso. Da mesma maneira, o estudioso das Escrituras deve pacientemente buscar as revelações que Deus propõe e que em algumas partes é bastante profunda e de difícil interpretação, né? Como ele sugere aqui, Provérbios 14, 33, né? Outro critério é um espírito prudente, iniciando a leitura pelo mais simples e prosseguir para o mais difícil. Como está escrito lá em Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, e ser-lhe-á concedida. O prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz. Palavra de Aristóteles, né? Eles gostam dessas coisas, né? Esse trocadilho, né? Não diz tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz. Ou seja, pense primeiro, né? Pense umas 10 vezes aí. Pense 20 vezes antes de falar. Aí vem aqui, por fim, falar é fácil. Aqui é uma frase de Sofia Solange. Falar é fácil, quero ver calar. Calar requer prudência e domínio. Lembre-se que tuas palavras sejam mais importantes que o silêncio que cala. Nisso também tem o apóstolo Tiago, né? Sônia Solange, eu falei o quê?
Sofia foi? Obrigado. Eu, Sônia Solange. Tiago, ele disse assim, que sejam breve em ouvir, tardio em falar e tardio em se irar. Mais ou menos? Breve em ouvir, tardio em falar. Breve. Corrigido aqui. Né? Lembra das traduções. As traduções aqui faz essas coisas. Outras traduções vai falar pronto para ouvir, né? Preparar? Esteja preparado, né? Aí algumas na corrigida fala breve. Breve em ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vamos aqui agora. Tem não, ó. Rapaz. Tem. É igual a pessoa diz assim, ó. Aqui nessa igreja tem não, tem lá no outro canto, né? Nessa igreja aqui não tem não, é lá na minha, lá onde eu... Desse jeito. Então agora vamos para o tópico 2 aqui, né? Irrumação. Quando não quer se queimar, né? Então, tópico 2. A hermenêutica através dos séculos. A hermenêutica através dos séculos. A história da hermenêutica através dos séculos apresenta vários métodos de interpretação bíblica. Vejamos o resumo do relato épico sobre a história da hermenêutica. Então vamos lá. Na história da hermenêutica, vamos pegar logo lá de 536 a.C. até o século I depois de Cristo, ou seja, de 536 antes, né? Vou pegar aqui de 536 antes até depois, ou o primeiro século, né? Obrigado. Vocês entendem o que passa nisso aqui? Né? Deve depender de quando parou aqui, né? E aqui vai até... Não, vai não. Aqui, até esse aqui, ele é até... 99 até os 01, né? Porque tem uma divergênciazinha lá, né? De 3 anos, 5 anos. Então, assim, lá do intertestamentário para a era cristã, aí fica aquele lapso temporal. Então, pode ser de 3 a 5 para começar o ano 1. Que aí já começou, se foi 5, já começou no 6. Aí vai 7, 8, 9. Por exemplo, você lembra quando a gente chegou nesse período? O período intertestamentário, para chegar para Mateus, os evangelhos? A gente fez um cálculo aqui. Até o irmão Marcos trouxe a Bíblia dele, que tem uns comentários. Tá lá, eu acho que é o intertestamentário ou é evangelhos, um dos dois. A gente tratou sobre isso aqui. Aí vai descobrir, né, a questão da idade de Jesus. Jesus nasceu e tal. O ano, quando ele tinha 1 ano de idade, qual foi o ano? O ano de idade, ele estava no ano 5 ou estava no ano 3? Entendeu? Tem uns que falam dizer que é no ano 2. Entende? Porque o ano não zerou com Jesus nascendo. Não zerou. Então, tem uma divergênciazinha aí. Enfim, então, se considerando aqui
o ano, vou botar aqui o ano 5, que é aproximadamente, aí esse aqui é até o 4. Até o 4. Porque o 5 já é o século 1. Já é o 1 propriamente dito. Entendeu? Quando começa a contar, já é ele. Dá para entender? Igual o século. A gente estava no século 20. Quem aqui é do século 20? Quem é do século passado? Não é 20, é 20. É. Então, ó, nós somos do século, acho só nós dois, né? Eu acho. Século 20. Ninguém mais, ninguém quer ir pro século 20, ninguém. Então não é século 21. 21. Então, assim, nós que éramos do século, somos do século 20, quando deu 1999, foi o último ano do século 20. Quando foi 2000, já é o 21. Entendeu? 2000 já é 21 já. Que é diferente da nossa idade. A nossa idade a gente já conta diferente. A nossa idade, por exemplo, se eu completo o ano, exemplo aqui, dia 30 de maio. Aí, quando for no dia 29 de maio, eu ainda tenho a minha idade anterior. Quando for no 30 de maio, é que eu completo a minha nova idade. Não é assim? Aí eu fico nessa idade, aí fica somando até o ano seguinte, né? Só que na nossa contagem, no ano seguinte, quando bater lá, é que eu vou fechar a idade, né? No século não, no século assim que você virou o dia, já tem a idade. É porque, para nós, a gente só vai ter a idade no ano que vem. Mas para o século não é assim não, contagem de século. E na verdade, até a nossa idade não é para ser assim, a gente conta errado. Por que a gente conta errado? Porque, perceba bem, digamos que eu completei ano dia 30. Aí dia 31 de maio já é o meu primeiro dia no novo ano, né? Só que vocês concordam que eu estou com, digamos, vou considerar que eu não tenho, mas eu vou botar aqui 40 anos. Dia 30 de maio eu completei 40, só para entender. Dia 31 de maio eu tenho quantos anos? 40 anos, né? Só que não, eu tenho 40 anos e um dia. Entendeu? Aí já vai contando. Esse um dia já é para fazer o 41. Então, se for olhar para contar de forma fidedigna, o meu 40 eu fechei do 30 para trás. Eu completei os 40. O 1 eu já estou no 41, eu estou contando ele. Estou construindo ele. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 60, 90, 300, 364, 365 dias fechei um ano. Entendeu? Perceba que eu construí um ano. É o certo. Só que a gente, para dizer que é novo, conta para trás. Deixa rolar. Quando completar, pronto, agora eu tenho. Agora eu tenho. Enfim, isso é viagem, né? Vamos aqui. Aí, a exegese judaica, antiga. Vamos começar por ela, tá? Começar lá, 536 a.C. Quem lembra esse período aqui? O que estava acontecendo? Tentar se lembrar ele. Eu não vou puxar muito não, porque as horas voam, tá? 526, aproximadamente, né? Tá indo bem, entendeu? Tá indo bem, 536, lembra aí? Né? Por exemplo, aquelas levas lá de Nabucodonosor, levando o pessoal de Israel, de Jerusalém. Eu lembro, né? Aí, se a gente for analisar, foi naquele período do cativeiro. Aqui já sendo liberto do cativeiro, já encerrando o cativeiro. E quando encerrou o cativeiro, o que aconteceu? Os que voltaram para Jerusalém foram tudo destruído, foram reerguer o templo, reconstruir, né? Aí, aqui vai dizer assim, ó, vamos começar pela antiguidade. Por quem? Por Esdras. Neemias 8:8. O povo que voltava do cativeiro falava aramaico e estava bem distante da realidade de Moisés. Esdras certamente traduzia e explicava a lei. Ele parece ter sido a primeira figura de destaque na hermenêutica judaica. Rabinos posteriores
Depois de Esdras, os rabinos primaram pela supervalorização da letra. As cópias eram feitas com extremo zelo e reverência. Detalhes de estilo literário, como as figuras de linguagem, o paralelismo, ou incidentais, como a repetição de palavras, ocorrência de sinônimos, repetição de letras ou a forma das mesmas, eram consideradas como motivos para interpretações engenhosas. Olha só o zelo deles, né? Qualquer coisinha que tivesse diferente, ele, opa, isso aqui tem que ter uma interpretação aqui que não vai ser fiel ao texto. Esse comportamento recebe o nome de letrismo e muitas vezes substituiu o sentido que o autor bíblico pretendia. Então vamos lá, a gente vai encontrar aqui a hermenêutica dos séculos através do século. Então aqui, vou colocar assim, ó, pós-cativeiro, foi-se instituída a exegese do letrismo, certo? Aí, os rabinos no tempo de Cristo, vamos agora passar para cá. Primeiro século. Primeiro século agora. Rabinos no tempo de Cristo praticavam a interpretação literal do Peshat. Esse Peshat literal, que o termo hebraico é o Peshat. Aliás, grego. O E, né? É por causa da pronúncia que eu falo no Pi, é o E. Peshat. Pronto, Peshat. Quer dizer literal. Literal a gente já compreende, né? Bem como o midrástico. Que é derivado de midrástica. Midrástica, que é derivado de midrash. E o Pesher. E por fim, alegoria. O tipo de interpretação variava de acordo com o grupo judaico e com o propósito. A depender do grupo judaico e a depender do propósito, é que iria ser aplicado o tipo de interpretação. O tipo de interpretação literal
é o sentido normal do texto, com base em suas palavras. Esse tipo de interpretação era adequado para os interesses judaicos e judiciais e práticos. Nesse contexto, até hoje, ainda se aplica. Em qual contexto? No contexto judicial aqui do Brasil. Só um parênteses, abrir um parênteses, me lembro de fechar ele, tá? Só que aqui no Brasil, é utilizado o civil law. Fechar o parênteses, né? E lá nos Estados Unidos é utilizado o common law. Antigamente, aqui no Brasil, quando a Constituição Federal era imperial ainda, da era imperial, o nome do Brasil, nosso país, a nossa Constituição era chamada de Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Já viu? Né? Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Então, assim, era que o Brasil ele não é dividido por estados, né? Assim como os Estados Unidos, só que os Estados Unidos da América e aqui é os Estados Unidos do Brasil. Sendo que o Brasil também é na América, mas, enfim, né? Eles... De quem? Imperial. É de 1891, salvo engano. Depois dá só um Google aí, que eu acho, salvo engano, é isso aí, 1891. Aí, na época, era common law. O que é common law? É quando o direito, ele nasce a partir do comum das pessoas. O que acontece no dia a dia. Entendeu? O que é de moral na convivência, nas relações das pessoas. Quer ver um exemplo? Deixa eu ver aqui um exemplo. Vou procurar um aqui. Achei. Furar fila. Furar uma fila. É crime. Entendeu? Por que não é crime, né? Porque não está escrito. Só por isso. Mas é moral? Também não. Entendeu? Quem fura fila, não está escrito em canto nenhum que é proibido furar fila. Procura um cartaz, procura uma plaquinha, proibido furar fila. Não tem. Procura a legislação, onde é que está escrito, qual é a lei? Não tem. Mas, moralmente, comumente falando, no meio das pessoas, não é certo. Entendeu? Isso é o common law. É quando no meio da sociedade algo já é reprovado. Aí eles... Isso, entendeu? A pessoa se pega, né? Exato. Porque é assim, no Brasil, isso lá nos Estados Unidos, é assim ainda, como law. Aqui no Brasil é o civil law. Aqui no Brasil, precisa estar positivado. Exato. O que é estar positivado? Está escrito. Está escrito aonde? Né? Onde é que está a previsão legal aí? Escrito não funciona, imagina quando está escrito, né? Aí... né? Nem está positivado, mas o pessoal entende, né? Legal. É assim que nascem as leis, é assim que nasce. E no Brasil ainda tem Tem, exatamente, educação, né? Aí, aqui ele está dizendo o quê? Que, no literal, né? Esse tipo de interpretação era adequado
para os interesses judiciais e práticos. É o literal, ou seja, é o que está acontecendo, o que está lá, literalmente, o que está escrito, positivado, né, para nós. O Midrash surgiu por volta do século IV antes de Cristo. O século IV é mais ou menos o que? 300 e pouco, né? 300 e pouco. Aí, como um método de comentário da lei, que buscava interpretar textos a partir do significado literal das palavras, ou seja, quem estava interpretando a literalidade do texto fazia os seus comentários. E aí o Midrash, ele é o quê? É exatamente esses comentários. Sem considerar o contexto ou a intenção do autor. Ou seja, totalmente zero. Tipo assim, vazio. Vai lá, vê o comentário e traz. Certo? Seus praticantes comparavam termos de diferentes obras, exploravam debates, detalhes gramaticais e até recorriam à numerologia. Aí aqui já vem um perigo grande. Por quê? Porque eles substituíam as palavras por outras do mesmo valor numérico. Numérico, não é o sentido da palavra, é o número. Aí, meu amigo, aí já viu, né? Mudou total. Essa prática, ela para a gente ver assim, algo parecido, não é que seja propriamente dito, tá? É parecido, só para a gente entender, é só observar os Salmos, é o 119 que vai trazer a ordem alfabética, né? 119. E Provérbios também vai trazer, né? Em ordem alfabética. Aquele alfabeto ali que a gente tem como alfabeto hebraico, né? Tem o Aleph, o Bet. Aí, aquele alfabeto, na verdade, é uma contagem numérica. Para cá, no Midrash. No sentido de Midrash. É uma contagem numérica. É o 1, é o 2, é o 3, é o 4. Ele tem o seu valor numérico. Entendeu? Ele tem seu valor numérico. E foi inclusive assim que os cientistas descobriram que no DNA humano existe a assinatura de Deus, né, que tem o tetragrama, que é exatamente trocando a letra para o número. É Yud, Rei, Vav, Rei. Y, V, Y, H, W, H. Y, H, W, H. É Yud, Rei, Vav, Rei. Vou botar aqui para ilustrar melhor. É assim, ó. Yud, Rei, Vav, Rei. Aí isso aqui, trocando, pegando essas letras e colocando lá no alfabeto hebraico, você vai encontrar a posição delas. Posição numérica. E aí, pegando essa ordem numérica, os cientistas descobriram que é o mesmo, tem essa sequência no DNA de todos os humanos. Entendeu? Tem essa sequência. Sequência numérica, tá? É exatamente o Midrash. Dá para entender? Tá confuso, não? A gente pode fazer. Pronto. Né? Um código. Exatamente isso aí. E aí o Midrash era feito assim. Alguém pode acender ali, por favor? Bianca, vou acender lá. Já tá ficando escuro. Gente, eu vou acelerar, ó. Ainda não vou chegar onde eu quero, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Ô Senhor. Ou eu sou muito lento ou é muita coisa. Então vamos aqui, vamos. E é porque eu já fiz a anotação enxuta já, rapaz.
Para ver, né? Era muita coisa. Então vamos aqui. Aí vamos para. Ele traz o exemplo aqui, ó. E até recorreu à numerologia, substituindo palavras por outras do mesmo valor numérico, o que frequentemente alterava ou distorcia o sentido original. Exemplos como o de Eliezer, associado ao número 318, interpretado como equivalente a um exército, ilustram como esse tipo de leitura, sem regras fixas, acabava gerando conclusões fantasiosas e desconectadas do texto, né? Óbvio, né? Ao termo midrashka, é um adjetivo que se refere a algo relacionado ao midrash. É o midrashka, né? Que eles usavam para poder alterar letras por números, certo? E nesse método, midrash, é um método tradicional judaico de interpretação e estudo aprofundado dos textos bíblicos, especialmente a Torá. Eles pegavam a Torá como base. Ela é que era o, o, o texto base para a sua interpretação. A palavra deriva da raiz hebraica drash, que significa estudar, indagar, buscar, explicar ou investigar.
Pausou aí, não? Não, tá rolando. Não. Pronto, então assim, não sei se deu para pegar aí na gravação, o microfone tinha descarregado, mas Maimônides, ele pegou os 613 mandamentos criados por Sinai e dividiu em dois, sendo 248 positivos e 365 considerados por ele negativos. Ou seja, ele fez uma sistematização das leis mosaicas, tá? Aí, e vem por fim, ainda na alegoria, que a gente está, né? A alegoria, ela é um recurso válido, tá? Na aplicação da hermenêutica. A alegoria é um recurso válido. Porém, deve ser usado com cautela. O uso da alegoria não nos deve fazer negar, esquecer ou menosprezar o sentido literal de uma passagem bíblica. Por exemplo, Paulo, ele alegoriza a história de Sara e Agar, lá em Gálatas 4, versículo 24 ao 31. E ele traga com esse termo. E ele alegoriza, mas ele não nega o seu sentido histórico. Ele alegoriza o texto, mas não nega o sentido real dele. E isso é bom que fique claro que existem algumas passagens bíblicas que contêm alegoria. Abra aí bem rapidinho, Gálatas 4, 24. Eu já estou com ele aberto aqui, aí eu vou ler só o verso 24 para que possam entender. Diz assim, Gálatas 4, 24. O que se entende por alegoria, Paulo está dizendo, né? O que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é quem? Agar, né? Então ele vai e traz essa explicação. Na corrigida já diz assim, né? O que se entende por alegoria. Então assim, ele não vai, se a gente for ler o resto do texto, ele não vai retirar o sentido histórico do texto, ele não tira, mas ele traz a alegoria, e aí deixa claro isso, o que se entende por alegoria, entendeu? Deu para compreender isso aqui, nessa distinçãozinha? Tá? Só tem que ficar claro, tem que deixar claro, essa alegoria. Outra coisa é a nossa iniciativa de alegorizar as passagens bíblicas, quando de fato trata-se de texto histórico ou de outro tipo. Os judeus antigos costumavam alegorizar uma passagem bíblica nas seguintes situações. Quais? Se o significado literal fosse indigno de Deus, se a declaração fosse contrária a outra declaração bíblica, ou seja, se houvesse aparentemente contradição, aí eles costumavam alegorizar. Se houvesse a dificuldade, se o texto afirmasse tratar de alegoria, o próprio texto já dizendo que é, como nós temos hoje aqui, Gálatas 4, 24, o próprio texto está falando, né? Então, para ele tinha o Antigo Testamento, nós já temos os dois. Então, a gente usando aqui Gálatas 4, 24, já pode usar, o próprio texto está dizendo que é alegoria. Se houvesse repetição de algo já conhecido, se uma expressão fosse variada, se houvesse emprego de sinônimos, se fosse possível jogo de palavras, se houvesse algo anormal em número ou tempo verbal, e por fim, se houvesse presença de símbolos. Tudo isso aqui, havendo esses caracteres, eles usavam alegorias. Agora, 2.2, o uso do Antigo Testamento pelo Novo Testamento. Lá na página 51.
O uso do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aqui a gente viu a linha do tempo, tá? Lá de Esdras até o século I, aqui no início aqui, né? Aí do século I até o século III, do século III até o século XII, tá? E aí a gente vai voltar agora aqui no século I, só para abrir esse parênteses, sobre o uso do Antigo Testamento pelo Novo Testamento. Aqui ele traz um percentual, esse percentual, claro que é variável, né? Então vamos considerar que seja aproximadamente 10% do conteúdo do Novo Testamento compõe-se de citações do Velho Testamento, incluindo menção a 30 de seus livros. O Antigo Testamento tem 39 livros, aqui está dizendo que 30 livros são citados do Novo Testamento. Jesus e os autores do Novo Testamento citam o Velho Testamento quase sempre, o interpretando de modo literal. Quase sempre, né? Ainda bem que tem esse quase aqui para salvar. Né? Aí vamos lá, elencar aqui alguns. Mateus destaca o cumprimento do Velho Testamento em seus dias. Jesus citou personagens do Velho Testamento como pessoas reais, afirmando inclusive o retorno das mesmas para o juízo final. Além disso, o mestre criticou o uso das tradições na interpretação das escrituras que acabavam por inutilizá-lo, como está escrito lá em Mateus 15, versículo 1 ao 9. Os apóstolos, por exemplo, Pedro, destaca em Atos 2 o cumprimento de Joel 2. Ele declarou lá que este é o cumprimento da profecia que falou o profeta Joel, lá no derramamento do Espírito Santo. Paulo e Pedro declararam a inspiração divina do Velho Testamento, ou seja, o Antigo Testamento também ele é divino, teve inspiração divina, quando Paulo diz que toda escritura divinamente inspirada é. Né? Toda a escritura, ele está falando o que? Toda a escritura? O Antigo Testamento. Na verdade, era o Antigo Testamento que ele estava falando. Né? Toda a escritura divinamente inspirada é. E Paulo usou a alegoria em Gálatas, que a gente acabou de ver. Se ele, aí aqui é só um comentário, tá? É só um comentário. Um comentário mais com a ressalva, na verdade. Se ele usou, nós podemos usar com cuidado e conhecimento de causa, sem negar o sentido histórico do texto. Certo? Essa ressalva por quê? Porque está dizendo aqui, Paulo usou, Pedro usou, Mateus usou, os apóstolos usaram, Jesus usou. Se eles usaram, nós também podemos usar. Só que para ressalva. Com cuidado, sem negar o sentido histórico do texto. É aquilo que eu falei. Abre parênteses e fecha o parênteses. Diga que é conjectura. Enfim. 2.3. A exegese da patrística. A patrística é lá no início. E aqui já é século II até o século VII. Os pais da igreja interpretaram o Velho Testamento principalmente de modo alegórico. Lá o negócio foi forte. Hein? Com isto, foram muito longe da intenção dos autores. Aqui é que está o perigo, né? Não é nem para sair da intenção dos autores, quanto mais ir longe. Não havia regras para a interpretação. Vamos ver alguns aqui, né? Clemente de Alexandria, do ano 150 ao 215, ou seja, século II e século III, dizia que o verdadeiro significado das Escrituras está oculto para que sejamos inquiridores. Afirmava a existência de 5 sentidos ou camadas no texto bíblico. Quais eram os sentidos ou camadas que Clemente de Alexandria afirmava? Era o histórico, doutrinal, profético, filosófico e místico. Como era profundo, né? Orígenes, também do século II e III, valorizava 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7, e considerava as Escrituras como uma vasta alegoria na qual cada detalhe era simbólico. Perigo, não é isso aqui? Cada detalhe era simbólico. Você tinha um símbolo, e daquele símbolo eu viajava na subjetividade. É ou não é um perigo? É.
fonte de heresia. Né? O embrião. Aí dizia que assim como o homem tem 3 partes, as escrituras têm 3 sentidos. Quais os sentidos que Orígenes falava? Literal, moral e alegórico. Na prática, ele desprezou o sentido literal. Olha aí. Olha aí. Entregou, né? Agostinho é bom, viu? É bom que eu diga assim, até hoje ele é ensinado até nas faculdades, não só nas igrejas, mas no secularismo. No teu curso tu via Agostinho também, não? Viu? Pois é, a pessoa vê Agostinho, vê Tomás de Aquino. Viu também Tomás de Aquino? Pois é. E alguns, acho que até no ensino fundamental, estão vendo alguns teóricos, filósofos, que é Jean-Jacques Rousseau. Já viu? Não sei se vocês veem Hans Kelsen. Vê Hans Kelsen não, né? Hans Kelsen é só no direito. Teoria pura do direito. Não, né? Hans Kelsen. Enfim, tem vários, porque agora não vem a memória. Aí, Thomas Hobbes. Já viu Thomas Hobbes? Eu acho que já vi até no livro do Isaac Baruch, eu já vi. Acho que foi dele que eu vi comentando lá sobre Thomas Hobbes. Oxi, já tá vendo isso aqui. Enfim, são vários, aí são muito conceituados. Aí Agostinho, do século IV até. Vamos ver se vocês entenderam esse negócio de século. Qual é o século aqui de Agostinho? Já entreguei, né? Verdade isso. O 4 e o 5, né? Porque pode contar para frente, viu? O século conta-se para frente. A nossa idade é que a gente sabota, a gente conta para trás. Para frente aqui, né? 4 e 5. Estabeleceu regras avançadas para a época. Algumas são usadas até hoje. Defendeu a existência de 4 sentidos. Vamos lá para os 4 sentidos de Agostinho: histórico, etiológico, analógico e alegórico. Tem que vir um alegórico no meio, né? Todos eles falavam alegórico. Onde tinha o histórico, etiológico, analógico e alegórico. O histórico já dá para saber, né? O etiológico é que investiga a causa, a origem de algo. O etiológico. Ele vai buscar na etimologia, digamos assim. Vai buscar lá na origem. A causa daquilo acontecer. Na prática, Agostinho usou a alegorização excessiva, justificando-se com 2 aos Coríntios 3:6. Suas regras são, podemos assim dizer, agostinianas, né? Então, as regras agostinianas é o que? O intérprete precisa possuir fé cristã. Beleza? Outra regra dele: deve-se considerar o sentido literal e histórico das escrituras. Beleza? Outra regra agostiniana: a escritura tem mais que um significado. Portanto, o método alegórico é a verdade. Isso aqui já é assim, né? Ainda assim está beleza. Ainda está, não está assim tão longe, né? Aí outra regra agostiniana: há significado nos números bíblicos. Aí aqui ele vai incorrer, sabe para onde? Cabalismo. O cabalismo é que estuda a numerologia associada com a Bíblia. 3, 47. Exatamente. O 3, 12, o 7, né? O 24, o que mais? Basicamente, assim, os mais fortes são esses, né? 3, 7, 12, 24. A numerologia bíblica, que no cabalismo eles consideram que tem um sentido fortíssimo. E aqui, ó, Agostinho também gostava dessas ideias. Então, as regras agostinianas eram nesse sentido, que existe o significado do número.
Ele também dizia que o Antigo Testamento é um documento cristão, porque Cristo está retratado nele. Está certíssimo aí, né? Compete ao expositor entender o que o autor pretendia dizer e não introduzir outro significado. Paulo mesmo falou isso aqui, né? Paulo disse que se até um anjo vier pregar outro Cristo que ele pregou, então é anátema, pode considerar maldito. Ele também, Agostinho também, a regra agostiniana é que o intérprete deve consultar o verdadeiro credo ortodoxo. Esse aqui ele já puxava o catolicismo, a base lá. Um versículo deve ser estudado dentro do seu contexto e não isolado. Beleza? Até hoje a gente fala isso, né? A vida estava lá no século IV. Se um texto é obscuro, não pode ser usado como matéria de fé ou doutrina. Ou seja, o que é um texto obscuro? É aquele que não tem clareza. Aquele texto que está assim nas entrelinhas. E é isso que muitas seitas, que a gente considera seita, eles fazem. Pegam o texto da entrelinha, coloca a interpretação e apresenta como doutrina. Aqui tem poucos textos assim, mas a maioria já foi, tem alguma explicação. É. Mas nesse tempo aqui dele, realmente será normal, textos obscuros que a gente não sabe a sua Exato. porque ele não tinha tido. Não tinha. Exatamente. E aqui ainda estava na era dos concílios, né? Então ainda estava sendo discutido. Para nós, por isso que eu estou dizendo, nós pegamos tudo pronto. A gente aqui, na nossa era, né? Se desviar dos caminhos do Senhor ou pregar heresia, é porque não presta mesmo. É ruim, não? Porque nessa época aqui não tinha tudo pronto como nós temos hoje. Não tinha que ir atrás. Entendeu? E era caro. Hoje não, certo? Acaba hoje. Não crer na Bíblia ou se desviar dos caminhos do Senhor é porque realmente não quer nada na vida, não. Porque está aqui, está tudo pronto. Nós temos tudo pronto. Né? Tudo já bem esmiuçado. Aí diz que o Espírito Santo não toma o lugar do aprendizado necessário para se entender as Escrituras. Aí, legal, né? Só que aqui é tanto quanto melindroso, mas ele não está muito errado, não. A passagem obscura deve dar preferência à passagem clara. O expositor deve levar em consideração que a revelação ela é progressiva. Eu gosto muito de usar Lucas 24, se não me engano, e vai falar que é Deus que abre o nosso entendimento para que a gente compreenda. Então, assim, não é bem que seja uma revelação, mas é que aperta o entendimento. Acho que esse é muito de iluminação. Né? Iluminação. Pois é, porque assim, a palavra já foi revelada, já foi dada e já foi selada. Então não tem mais o que eu receber a revelação dela, que aí é perigoso, porque ela já foi selada, tá? Já foi revelada, já foi interpretada e surgiu muita seita foi nisso aí, né? Em cima disso, recebeu a revelação. Cuidado, a palavra já foi revelada, já está pronta já. Entendeu? É muito perigoso. Eu sou mais de ficar com o que está escrito em Lucas, salvo engano, 24, eu vou ver direitinho. Aí diz que Deus ele abre o nosso entendimento para que a gente compreenda. Eu prefiro ficar com esse aqui. Mais prudente, né? Mas enfim, fica à vontade. Quem quiser se revelar. Até a gente dizer assim, Deus me deu uma palavra até muito sua, né? Até isso aí, exatamente. Né? Até o pastor Lins, ele lá aprendeu a gente nisso aí, né? Deus não dá palavra não, ele abre o nosso entendimento para a gente que venha compreender. Exatamente, ele abre o entendimento. Isso aí. Melhor ficar com isso. Assim, eu acho mais estudar, prudente. é que nem aqui fala, né? Que o Espírito Santo não toma lugar para aprendizado. Você tem que estudar. Tem que estudar. Eu tenho que dar aula, eu vou pregar e Deus vai me dar. Só orar e não é que nem na hora ele pode dar um brancão, né? Tem certas seitas aí que é só na revelação. Esperando a revelação. A palavra foi revelada. A palavra só revelada, exato. Não é.
Você me dá um tempinho só para a gente fechar só esse aqui, por gentileza. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vou fechar só esse aqui, só o 2.3D. Aí os outros eu tento encaixar na próxima aula. Tem muita coisa aí. Muita coisa mesmo. Até chegar no tópico 3, vai até a página 60. Muita coisa. Então, deixa eu só fechar o raciocínio do 2.3, tá? A exegese da patrística, certo? Estamos na patrística. Aí, tem aqui a escola de Antioquia da Síria. Lembra que tem duas Antioquias? Quais são? Perfeito. Pisídia e Síria. Essa é da Síria, certo? Teve como destaque Teodoro de Mopsuestia, do século 4 e 5, né? Rejeitaram o letrismo. Lembra do letrismo? Qual foi a época do letrismo? Letrismo, certo? 536 ao século I antes de Cristo, né? Antes assim, 536 antes ao século I depois. Considera depois, eu já falei aqui, né? Considera depois porque está no começo ali, né? Então no começo considera depois, mas não chegou a ser depois. Vou dar contagem dos séculos. Então vamos lá. Aí ele diz o quê? Cadê? Ele é esse aqui de cima. Rejeitaram o letrismo e o alegorismo da escola de Alexandria. Valorizaram a interpretação histórico-gramatical. Rejeitaram o uso da autoridade sobre a interpretação. Então eles iam mais para onde? A letra. Objetivo. Certo? Eles rejeitar o letrismo e ir para a letra é diferente, tá? Diferente. Lembra que o letrismo, eles contavam e substituíam por números e viajavam, né? Entendeu? E já aqui não. Eles rejeitaram essa ideia de substituição por número e rejeitaram também a interpretação, a autoridade da interpretação. Eles iam para o literal, texto, textual, gramatical, histórico-gramatical. Dá para compreender isso? A escola de Alexandria, agora vem ela, né? Ensinava a existência de um significado espiritual, só que como? Acima dos fatos históricos. Muito parecido com a gente, não? Tem um fato histórico lá, e a gente puxa um espiritual dali de cima, dali, do caso. Aconteceu, o povo peregrinou no deserto e murmurou contra Deus. Aí como eles murmuraram contra Deus, não entraram na terra prometida. Texto histórico, né? Aí como é que a gente espiritualiza isso aí, né? Que a gente gosta disso, espiritualizar. Aí vai trazer a aplicação para nós no que diz respeito à murmuração. A murmuração você pode perder a bênção, você pode perder a salvação, você pode perder espiritualizando. Entendeu? Pegou o texto histórico, espiritualizou e coisa. Dá para compreender? Vamos seguir. Aí ele diz aqui que, embora o princípio tivesse algo válido, aqueles intérpretes se entregaram a fantasias sem limites. Que é perigo, né? Os intérpretes de Antioquia admitiam a existência de um significado espiritual implícito no próprio acontecimento, que são princípios detectáveis no texto, sem a necessidade de suposições externas. Também, na escola de Alexandria, não aceitava o sistema alegórico do Oriente e deu atenção especial ao contexto imediato e ao remoto. O que é isso? Contexto imediato e ao remoto? É o contexto atual da época, o imediato. O imediato é ali, na hora. O contexto da época deles e o contexto mais antigo. Certo? É isso que ele está dizendo. Deu atenção especial ao contexto atual e o mais antigo. Tá? É o de Alexandria.
é basicamente o que nós fazemos hoje com a nossa aplicação. A nossa aplicação é isso, é dar atenção ao contexto atual. Por exemplo, a gente está vivendo uma época, se de repente, ninguém fala, né? Aconteceu guerra na Ucrânia, guerra em Israel, guerra turca, ninguém diz que a palavra se cumprindo para o fim dos tempos, o mundo acabar. Mas se o negócio vier para o nosso lado, a gente diz, é cumprimento da Bíblia, a Bíblia tem que se cumprir. Quando vem para nós, a gente começa a dizer. Quando é nos outros, a gente nem liga. Nem é cumprimento bíblico, né? Está acontecendo lá, mas quando vem para nós, a gente começa é cumprimento da Bíblia. A Bíblia tem que se cumprir, é assim mesmo, é assim mesmo. Ou seja, olhando o contexto imediato, o nosso. Entendeu? Era o que eles faziam aqui. Eles estavam dando mais atenção ao contexto deles ali, o deles e o mais distante um pouquinho, do que o amplo, geral, global, né? O que eu gosto de dizer que é a visão, no contexto, agora fugiu, eu gosto de falar e fugiu, esqueci. Visão panorâmica. Panorâmica, obrigado. A visão panorâmica da situação, né? Não é olhar só para o nosso umbigo, não é olhar só para o nosso cenário, porque às vezes o que acontece aqui com a gente, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, não quer dizer que seja algo de cumprimento, entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não, tem que ser analisado, caso concreto. Porque teve uma enchente, uma tsunami, bem aqui pertinho, pronto, é cumprimento da Bíblia. Não deixa de ser, né, que está cumprindo a Bíblia naturalmente, mas aquele fato específico quer dizer que tenha sido cumprimento da Bíblia, entendeu? Fato específico. O acontecer, o normal, aí sim, mas aquele específico não. Entende? E aí eles usavam dessa forma. Acontecesse ali pertinho deles, eles consideravam que era. Entendeu? É o imediato. Veja que ele diz aqui, deu atenção especial ao contexto imediato. O imediato é o deles. O deles. E ao remoto, mais antigo. A gente encerra por aqui. Vai ficar aqui o 2.4, 5, o 6 e o 7. 4, 5, 6, 7. A próxima aula. A última. Depois já. E na última. Aí tem só um tópico, né? Na próxima aula a gente vai ver a continuidade desse, para encerrar. E, se Deus quiser, entraremos nos princípios de interpretação das Escrituras. Tá? Não perca. É a nossa última aula. Hã? Não? Sim, a última aula do módulo e a última aula do ano. Tudo bem. Então pode encerrar aí.